Vou pegar dois pontos que você trouxe para comentar em cima. O primeiro é que Gustavo Caetano nos deve uma visita aqui. Já falei com ele algumas vezes, mas é uma agenda complexa da gente conciliar. Dito isso, eu vou voltar no programa de incentivos. Você fala sobre a população ter engajamento. E eu tenho uma tese, tem um professor do MIT que eu gosto muito do trabalho, que é o professor Thomas Maloney, do Centro de Inteligência Coletiva, que fala que engajamento é um produto de amor, dinheiro e glória. Ou alguém faz porque ama a causa, e aí vai fazer por afeto, ou porque ganha dinheiro com isso, algum tipo de benefício financeiro, não necessariamente dinheiro direto, mas programa de pontos, alguma coisa que se reverta em benefícios financeiros diretamente, ou por status, reconhecimento, diferenciação do grupo social do qual ele está, ou no qual ele está inserido. Amor, dinheiro e glória, os drivers do engajamento. Como você vê a construção de políticas de aumento de engajamento para a população participar mais ativamente desse contexto? André, isso eu tenho uma certa paixão de falar sobre esse assunto. A gente percebeu, nesses últimos anos, que houve uma mudança comportamental muito grande na sociedade brasileira. As escolas hoje, elas ensinam, escolas públicas ou particulares, elas falam muito sobre sustentabilidade. Ela ensina ao aluno a prática da separação do papelão, do alumínio, do PET, do vidro. E isso, inevitavelmente, reflete na sociedade como um todo, de forma com que ela cobra os próprios pais de iniciativas de reciclagem dentro de casa. E essa mudança, ela está muito pautada em um estudo que nós fizemos recente dentro do Grupo Seiva, onde numa base de quase 40 mil consumidores que nós temos dentro de um programa de fidelidade, 67% dessa base, ela se interessa mais pelos impactos ambientais do que econômicos gerados por ela. Ou seja, ela não está interessada no dinheiro que ela vai ganhar. Ela está interessada no impacto ambiental que ela vai causar. E quando a gente olha para a faixa etária, a gente está falando de uma faixa etária de mais de 55 anos. E de onde vem essa cultura? A gente acredita muito fortemente, porque todos os nossos programas que nós desenvolvemos dentro do Grupo Seiva são pautados em reeducação ambiental, assim como a gente faz com os nossos parceiros. Então a gente quer levar hoje os programas que nós temos para dentro de casa. Tanto que as nossas máquinas de reciclagem, que geram um programa de engajamento social, que tem o seu cashback, a gente tem ela dentro de condomínios residenciais. Justamente para aplicar o ESG na prática, sendo bem pragmatismo na coisa, dentro de casa. Então a gente começou a entender que se nós conseguirmos acompanhar esse movimento da indústria, de trazer o consumidor para ser o protagonista da coisa, que ele tenha a percepção de que uma garrafa de vidro que ele vai numa máquina e recicla causa um impacto ambiental, por menor que seja, que isso começa a refletir nos dados que a gente tem hoje dentro de casa. Para a gente entender que essa mudança comportamental, ela começa em algum lugar, e a gente acredita fortemente que a indústria é um carro-chefe para puxar isso, porque acaba que, inevitavelmente, a sua cadeia de fornecedores ela vai se reeducando, isso se reflete no consumidor final, que isso, inevitavelmente, vai se refletir na sociedade. E, de uma certa forma, a gente consegue mensurar esses dados hoje justamente acompanhando os programas que nós temos dentro de casa. Dessa mudança comportamental, não vou te falar imposta, mas exposta à sociedade, de que, olha, se você reciclar, você não vai estar gerando um impacto ambiental. Mas você também tem uma forma de ser agraciado por isso. Está aqui um cashback, está aqui um desconto em uma marca de bebida, está aqui um impacto que você pode gerar dentro de casa. Então, a gente entende que é um processo, ele vai demorar para acontecer, mas sim, o Brasil está no caminho certo e a gente acredita que mais projetos como esse devam existir, né? E sempre pensando no consumidor final como protagonista, para que a gente consiga mudar a sociedade como um todo a médio prazo. Vou falar de um outro Gustavo agora, do Gustavo Montesano, ex-presidente do BNDES. Ele tem uma tese que é: país em desenvolvimento deve olhar ESG, a sigla, de trás para frente. Primeiro a gente olha a governança, depois a gente está pronto para olhar o social e só aí a gente consegue olhar o ambiental. E para ilustrar essa tese, vou falar, por exemplo, quando a Rússia desligou o fornecimento de gás para a Europa, não teve discussão, tem que queimar carvão, porque senão a população morre de frio. Não adianta diminuir a emissão de CO2 se tem gente ali com frio e o cara vai morrer, não tem jeito. Então eu preciso deixar o ambiental para depois do social. Num país como o Brasil,
que tem realidades muito diferentes, em lugares muito diferentes, dá para criar políticas públicas no nível nacional ou a gente precisa olhar isso de uma forma mais granular? Veja só, em 2010 nós tivemos o sancionamento da 2.305, que é a Política Nacional de Resíduo Sólido, depois foi para 2014. Ela veio com o objetivo realmente de fechar os lixões, para a gente conseguir ter ali os aterros controlados, com isso ter sim ali o seu impacto ambiental. Quando a gente fala de uma lei federal para um país continental, como você colocou, André, é muito complexo e muito difícil você ter uma certa fiscalização ou uma aplicabilidade daquela lei em municípios, né? Porque existem particularidades muito complexas, não só de logística reversa, de circularidade, ou o que quer que seja, mas existe a sua complexidade de aplicação de uma lei em âmbito federal no município. Dito isso, os estados começaram, né, a acompanhar esse movimento federal, criando as suas diretrizes e as suas normativas através do Copom ou das SEMAS, das Secretarias Municipais do Meio Ambiente, que, por sua vez, os municípios também começaram a criar as suas diretrizes, né, municipais, levando as melhores práticas das leis federais, mas conseguindo aplicar ela dentro das suas particularidades e especificidades municipais. Esse é um caminho que aconteceu. Quando a gente olha hoje para os municípios, né, que seja do pequeno ou do grande, existem sim esforços do poder público para conseguir adaptar ali o que é bom e o que é ruim ele descarta para a realidade dos seus municípios e conseguir atingir os objetivos que esses decretos impõem. A gente entende que a grande complexidade disso hoje ser colocado em prática são as fiscalizações. Infelizmente, as leis existem, elas estão aí. A gente hoje tem no Brasil, acredito eu, um bom exemplo judicial. Nós temos leis maduras, sólidas no país, mas infelizmente a gente ainda está naquele compasso de esta lei pega, esta lei não pega. Quando a gente olha para o município, quando eles tentam implantar alguma boa prática voltada para ESG ou que vise realmente o impacto ambiental, existe hoje uma defasagem muito grande para a fiscalização de aplicação daquela lei. Então, quando a gente fala de geração de ruído, ou de geração de resíduo, ou de um plano de gerenciamento de resíduo sólido, que já existe essa normativa imposta, que seja pelo Estado ou seja pelo município, infelizmente ainda há uma precariedade do poder público para fiscalizar a ponta, para saber se realmente está sendo aplicado aquilo que foi colocado através de um projeto de lei. E isso reflete no mercado como um todo. Porque se a gente não tem a obrigatoriedade sendo imposta pelo poder público para seguir uma normativa, a iniciativa privada ou a própria iniciativa pública, ela não consegue aplicar aquela boa prática. Porque ali na ponta mesmo, o gerador de resíduo ele prefere continuar fazendo errado, que é mais barato, é mais ágil, né, do que ele ter que seguir alguma normativa que vai gerar ali realmente algum custo ou que vai gerar algum retrabalho ou uma nova forma de pensar ou de trabalhar. A exemplo aqui, vou ser breve, em um bar. O bar hoje, às vezes, ele é um grande gerador, gera 3, 4, 5 toneladas de vidro. Ele prefere fazer o descarte, que seja clandestino ou que seja através de outras formas, que não a legal, do que contratar uma empresa licenciada, que tem toda uma complexidade para criar um trabalho, que vai gerar algum custo ou uma forma de trabalhar. Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje para vencer. Quando a gente começou, eu falei, vou te perguntar de curto prazo e já eu volto para falar de mais longo prazo. A gente tem mais 2 minutinhos e eu quero usar para ter uma visão de futuro, entender para onde essa história toda vai e o que a gente deve esperar de benefícios sociais e o que a gente vai ver de prático mudando a nossa vida à medida que esse assunto avançar. Veja só, quando a gente olha para o passado, a gente viu uma forma de trabalhar com ESG, a gente olha para o futuro, como eu disse, a sociedade como um todo, ela já entende o valor perceptível, por exemplo, de uma marca que aplica as boas práticas de ESG. Eu não estou falando ali da coisa pragmática de que ela recicla ou que ela usa uma embalagem reciclada. Eu estou falando de aplicação da ESG na prática como um todo. Ela aplica uma governança corporativa, ela faz uma cadeia de fornecedores, ou ela tem os seus impactos ambientais e ela reflete isso na sociedade. A sociedade como um todo, ela já percebeu que essas empresas, elas merecem as benesses, né, de consumo, de serem exaltadas no mercado como um todo pelas aplicações do ESG. E isso reflete
de uma certa forma, na sociedade como um todo, principalmente quando a gente traz o terceiro setor para a conversa. Então, quando a gente aplica toda essa traquitana dentro de uma sociedade que vários elos delas serão saciados ou serão remunerados, aplicando um cashback para o consumidor ou trazendo o terceiro setor para que tenha uma monetização através de um crédito de logística reversa ou da própria Lei Rouanet, que agora saiu, para fortalecer ainda mais o terceiro setor, sem dúvida nenhuma, a sociedade como um todo, ela sai ganhando, não só pelos impactos ambientais, mas sociais e econômicos, que isso reflete no preço final da venda de uma cerveja, no preço final de uma venda de uma embalagem, ou do próprio milho, ou do palmito que a pessoa está comprando, porque o impacto que ela gerou, a transformação de sociedade, gera, de certa forma, um benefício final para a sociedade como um todo.